Hoje eu trouxe até a minha garrafa d'água porque o nosso papo vai render. Oi gente, aqui é a Rei. Hoje eu vim uma semana atrasada do combinado com vocês, né, pra gente conversar sobre a terceira parte da leitura conjunta de Os Miseráveis, que é o livro Marius. Eu terminei esse livro exatamente uma semana atrás, minto, acho que foi sexta-feira passada, uma semana mais ou menos. E assim... não consegui gravar, basicamente. Aconteceram várias coisas que me impediram de gravar durante essa semana, mas hoje estou aqui atrasada, porém aqui pra gente conversar sobre esse livro. E tipo assim, eu não tenho nem roteiro escrito do que eu vou falar sobre esse livro, porque não deu tempo também. Mas tô aqui, a gente vai conversar sobre ele. Como vocês sabem, eu tô lendo pelo Kindle, então eu vou deixar a capa da minha edição em algum lugar aqui no vídeo pra vocês saberem por qual que eu tô lendo, caso eu tenha caído de paraquedas. Na verdade, caso eu tenha caído de paraquedas, eu vou deixar uma playlist aqui em cima com todo o projeto de leitura conjunta dos Miseráveis. Esse é o terceiro mês da leitura conjunta, portanto o terceiro livro de leitura conjunta, né, desse livrão todo, esse calhamaço enorme. Então hoje eu vou conversar sobre o livro Marius. Mas antes de conversar sobre esse livro com vocês, eu já quero pedir pra você deixar seu curtir aqui embaixo. Já deixa o seu curtir, porque eu sei que você vai esquecer e porque o YouTube tá trollando os canais, ele tá descurtindo os vídeos, então já deixa o seu curtir aqui embaixo. Se você for novo, também aproveita e já se inscreve pra ficar por dentro desse e de outros vídeos e projetos que forem rolando aqui pelo canal. Tô bolando uns vídeos bem legais aí, que eu espero muito que vocês gostem quando eles forem ao ar. Mas então é isso. Lembrar também vocês de deixar ativado aqui embaixo o sininho, porque muita gente não tá recebendo notificação dos vídeos. O YouTube tá parando de entregar os vídeos, gente, então tá cada vez mais difícil alcançar vocês. Então, clica ali embaixo já no sininho e deixa ativado pra você receber as notificações. Agora vamos embora lá falar sobre esse livro, porque assim, ó, já separei minha água, porque eu sei que eu vou ficar com a garganta seca de tanto falar. Vitor Hugo não faz nada que não tenha um porquê. Agora eu tenho essa certeza, porque em diversos momentos, nos 3 livros, né, até agora, até esse terceiro, tinha sido apresentado pra gente algumas situações que eu ficava tipo assim, mas será que isso vai ter ligação com alguma coisa depois? Porque são cenas soltas que ele vai dando e que ele vai, tipo, dando sugestões de quem pode ser o personagem, mas que a gente já meio que sabe qual é o personagem. Então ele dá informação sem de fato dar informação, se é que vocês me entendem. Lá no segundo livro tem a cena de um homem escondendo um tesouro numa floresta e a gente meio que sabe quem é, mas não tem certeza, então a gente fica naquela e ele vai confirmar isso depois. A mesma coisa aconteceu com o capítulo de Waterloo, que é o maior capítulo que eu já li até agora nesse livro, se eu não tô enganada, assim, é um livro muito grande e extenso sobre a Batalha de Waterloo, no capítulo passado, em que um homem, né, um capitão ali do exército, uma pessoa, né, um soldado que lutou no exército de Napoleão, tá sendo salvo por um homem. Só que ele, na verdade, não tá sendo salvo por esse homem, ele pensa que tá sendo salvo por esse homem, quando, na verdade, esse homem tava ali pra poder saquear ele no campo de batalha depois da guerra. Vocês que já leram sabem do que eu tô falando, esse acontecimento é dado ali no fim do capítulo e eu fiquei meio assim, tipo, tá, mas quem é esse cara? Não vai ser explicado. Esse segundo livro, né, que é Cosette, termina sem a gente saber quem é esse homem, porém lá em Marius, né, que é esse terceiro livro que a gente leu, a gente vai ter finalmente esclarecimento de quem era essa pessoa. Porém, antes disso, a gente conhece quem foi Marius. Marius é o personagem principal desse terceiro livro que vai ser apresentado pra gente. Bom, o Marius é um rapaz órfão de mãe, que vem de boa família, ele não tem contato com o pai, na verdade ele nunca soube muita coisa sobre o pai, e daí ele é criado pelo avô materno e a tia materna. Então ele vive com o avô, com a tia, etc, e ele é um rapaz de boa família, que vai entrar pra universidade, vai ter uma vida ali de, né, da alta burguesia, e daí que entra também um capítulo específico em que o autor vai trazer pra gente o panorama social daquela época, de como estava acontecendo esse panorama naquela época, já que recentemente ainda havia tido ali a nobreza e a burguesia estava se inserindo na sociedade e tentando ali ter aquela escalada social, porque burgueses eram vistos como chechelentos pela aristocracia e a escalada social dos burgueses estava meio que começando a acontecer ali naquela época. E o avô do Marius tá meio que nesse bolo aí, nessa salada. Então tem um capítulo específico em que o autor vai trazer pra gente esse panorama da época, e é muito interessante, pelo menos eu achei muito interessante ter essa visão dessa época, porque é algo que a gente estuda como coisas separadas, sabe? Burguesia e aristocracia. A gente dificilmente tem
clarividência, sabe? Essa explicação de como as duas coisas funcionavam ao mesmo tempo. E a história acontece assim, né? As coisas estão acontecendo paralelamente, enquanto que a gente estuda elas separadas. E isso complica um pouco pra gente na hora da gente fazer a montagem desse emaranhado histórico, desse caldo de história. Mas enfim, né, ele vai explicar pra gente um pouco disso nesse capítulo. Então com isso a gente sabe um pouco das raízes do Marius, sabe? De onde que ele vem, quem foi o pai, quem foi a mãe, quem é o avô, o que espera-se do futuro dele. Porém, em determinado momento ali a gente vai descobrir que o pai dele foi aquele homem que lá, né, lutou na Batalha de Waterloo, foi capitão lá na batalha e que foi salvo por esse homem lá no campo de batalha depois que a batalha acabou. Esse homem, então, é um capitão que lutou com Napoleão, porém o avô do Marius não aprovava a relação desse homem com a sua filha, principalmente pelos seus ideais políticos, né, da época. Eles divergiam muito nessa questão, então ele não aprovava. E então o pai de Marius, querendo que ele tenha uma vida boa, uma vida digna, com conforto, com um futuro próspero, acaba cedendo, abrindo mão do filho para que o avô cuide dele, crie ele e dê para ele uma boa vida enquanto ele vive, sabe, nas sombras, sem que o filho nem mesmo saiba da existência dele. Acontece então que em determinado momento ali aquele capitão vai estar à beira da morte, é enviada uma carta pro avô do Marius, então pedindo que o filho vá até o local para poder ter ali seus últimos momentos, né, para que o capitão tenha seus últimos momentos com o filho, veja o filho uma última vez antes de falecer. Tem toda uma história ali da dificuldade do Marius até chegar a esse local, e quando ele chega, ele encontra um homem já recentemente falecido, porque ele não tem nenhum tipo de sentimento, simplesmente empatia por ser uma pessoa que acabou de falecer, porque ele não desenvolveu vínculos com o pai, então ele não sente pesar algum pela morte desse homem. Só que as coisas mudam quando o Mario acaba tendo mais acesso à história do seu passado, de quem foi seu pai, do porquê que ele não teve um contato maior com o pai, de como o avô estava muito envolvido nisso tudo. É com isso então que ele se rebela, sai da casa do avô, vai viver sozinho, sem receber um tostão do avô, porque ele se recusa a receber o dinheiro do avô, e daí ele passa a ter a própria vida, a viver a vida da própria maneira. E é assim, nessa nova vida dele, que ele vai aprender a amadurecer bastante, vai descobrir, inclusive numa carta de seu pai, que o seu pai deve muito a esse homem que salvou ele lá na batalha. Então ele deixa para o Marius essa espécie de testamento de cumprir o papel de pagar a dívida do seu pai com esse homem. Então o Marius coloca na cabeça que é a missão da vida dele, ele encontrar esse homem e fazer com que essa dívida seja paga. E a gente descobre que esse homem é ninguém mais, ninguém menos do que o Thénardier, que é o chefe da família ali, que estava com a Cosette no começo da vida dela. Então a gente vai ter de novo o retorno dessa figura lá nesse outro contexto, que é o da Batalha de Waterloo, e da dívida do Marius com esse homem, com esse homem que tinha ido no campo de batalha simplesmente para saquear os pertences dos soldados mortos. E ele calhou de esbarrar ali com o pai do Marius e ver que ele não estava morto, na verdade. Ele iria saquear aquele homem que ele achava que estava morto, mas na verdade estava vivo, e acaba ali meio que dando uma ajudada dele de última hora. Então esse capitão acaba acreditando que esse homem, na verdade, salvou a sua vida, quando ele queria, na verdade mesmo, era roubar os pertences dele e ir embora. Então a gente tem já, desde muito antes no livro, um vislumbre de qual é a índole desse homem, de que ele não tem índole na verdade, e isso tudo é reafirmado pra gente agora nesse momento. Marius então agora tá entrando na faculdade de Direito com as suas próprias pernas, digamos assim, tá sobrevivendo também da sua maneira, passando por uns maus bocados, tendo dificuldades financeiras, sem ceder à ajuda do avô, por questão de orgulho mesmo, né, e também de princípios dele. Então ele acaba tendo essa experiência sozinho. Ele acaba então tendo essa experiência sozinho, e é durante esse período que ele tá vivendo sozinho, fazendo novas amizades, e tendo mais acesso também aos pensamentos, que eram muitos e muito distintos ali na região, né, de pessoas que pensavam de formas diferentes, discutiam, debatiam as suas ideias, etc. E é nessa nova vida dele que em um dado momento, quando ele tá passando por um parque, uma espécie de campo assim, pelo qual ele sempre passa, que ele vai se deparar com uma jovem sentada num banco junto com o pai dela, e ele vai, a princípio, ignorar, porque ela parece uma menina, bem novinha, etc. Só que alguns meses se passam e ele reencontra essa menina e o pai dela de novo, e ele já enxerga ela com outros olhos completamente diferentes, porque agora ela tá mais moça, ela tá mais encantadora, esse tipo de coisa. E ele vai, com o tempo, desenvolver todo um amor platônico por ela na cabeça, ele vai idealizar ela, de certa forma,
romântica e imaginando quem seria ela e qual seria o nome dela. Ele levanta a hipótese junto com os amigos de quem seria o pai, qual seria o nome dele, ao mesmo tempo que ele levanta a hipótese de qual seria o nome dela e passa a chamar ela de Úrsula, enfim. É uma situação realmente muito esquisita e o que acontece ali com ele, porque em algum momento ele chega até a seguir os dois e descobrir onde eles moram, e daí ele fica na frente do apartamento lá, olhando pela janela, tentando descobrir de quem é a silhueta que tá aparecendo ali na janela, tentando pensar, sei lá, fazendo na cabeça dele qual seria a rotina deles, que horas eles iriam dormir, esse tipo de coisa. Ele realmente vira um stalker, que ele vai atrás da menina de algumas formas, só que em determinado momento ela se muda, ela e o pai se mudam daquele apartamento, eles param de frequentar o parque do qual ele sempre ia pra poder vê-la de longe, cruzar olhares com ela, passar por perto dela, esse tipo de coisa, né? Então eles desaparecem, ele fica desesperançado, desanimado, até que um dia ele vai ouvir e ver coisas muito sinistras relacionadas ao seu vizinho. Porque ele tem esse vizinho, né, essa família de vizinhos, na verdade, que são o homem, a esposa e suas duas filhas, que são pessoas realmente muito pobres, muito necessitadas, a quem ele, inclusive, já ajudou pagando o aluguel que estava atrasado. Então, em determinado momento, ele vai se ver em uma situação ali um pouco complicada com essa família, né, que ele vai receber, vai parar na mão dele algumas cartas que ele não entende exatamente de onde estão vindo, e depois ele vai descobrir que são da família do lado. E daí ele vai descobrir mais sobre essa família que mora ao lado. E resumindo tudo, ele vai descobrir que é uma família de tratantes, né? De farsantes que se aproveitam da bondade alheia, fazem ali o seu drama, né? Contam a sua história triste, se aproveitam da bondade alheia para extorquir dinheiro das pessoas. E num belo dia ele descobre que pela parede da casa dele tem como, de alguma altura, assim, ele tirar um pedaço de não sei o que, se era uma lajota, um pedaço de viga, eu não sei exatamente o que era, que ele consegue acessar e ver o quarto da família ao lado. E daí ele começa a, sabe, meio que bisbilhotar essa família e descobrir mais sobre quem seriam eles. E ele vai basicamente descobrir que uma das pessoas a quem a família tava dando um golpe é o pai da menina e a menina amada que ele tanto tava por tanto tempo lá admirando e amando platonicamente. E, gente, eu fiquei muito chocada com o quão as coisas estavam se conectando nesse momento. Na verdade, ao longo de todo esse livro, tiveram muitas coisas se conectando. O pai dele, o Thénardier, o fato de o Thénardier estar morando do lado dele, sendo que ele já tinha, assim, meio que procurado por ele antes pra poder cumprir a promessa do pai. E ele vai descobrir que o homem é o Thénardier num momento muito crucial da história, meio que de vida ou morte. E de novo, Victor Hugo usa aquele truque dele de dizer quem é sem dizer quem é. Porque quando ele fala do homem que tá lá com a filha dele, a gente já sabe quem é o homem. A gente já sabe que é Jean Valjean, que a garota é a Cosette. E a gente já sabe, então, que o Mário está se namorando pela Cosette. Só que quando a gente descobre que essa família ao lado, na verdade, são os Thénardier, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito, muito chocada, porque o Mário já tava procurando essa família há um bom tempo, e quando ele descobre que a família ao lado são os Thénardier, é num momento muito crucial da história que eu fiquei muito chocada e muito surpresa, que é quando justamente Jean Valjean tá ali nas mãos do Thénardier de novo. Porque quando o Jean Valjean e a Cosette vão até a casa dos Thénardier, sem saber que são os Thénardier, pra poder praticar o bem, fazer, né, as suas doações, suas caridades, o Thénardier já descobre, ele já sabe, ele reconhece o Jean Valjean, sabe quem ele é, sabe que é uma pessoa que no passado teve muito dinheiro, que inclusive pagou pela soltura de Cosette lá atrás, né, no livro Cosette, e ele sabe e encontra no Jean Valjean novamente a sua galinha dos ovos de ouro. Então ele já sabe que ele vai ter como extorquir desse homem mais dinheiro pra poder sair da miséria. Então, assim, é absurdo como que, no fim das contas, esses dois vão se reencontrar ali naquele momento de tensão em que Jean Valjean tá dentro da casa junto com o Thénardier, em que o Thénardier montou todo um auê pra poder prender ele, chantagear ele e extorquir dinheiro dele. E justamente no momento em que a coisa tá muito complicada, quem aparece no momento? Javert, que é aquele oficial de justiça que desde o começo tem um passado muito conturbado com Jean Valjean, e o livro acaba de um jeito, assim, excepcional, que eu simplesmente fiquei chocada. Tô muito admirada com tudo que tá acontecendo, eu fiquei muito impressionada e muito feliz de como as coisas estão acontecendo, porque realmente Victor Hugo não deixa pontas soltas, ele vai destrinchando, dando pano pra manga, e você vai fazendo as ligações, as conexões, e a história vai se aprofundando e se intrincando e tendo mais ramificações, e
a coisa fica cada vez mais... Sei lá, eu fico cada vez mais curiosa pra terminar a leitura. Eu não sei vocês, mas eu tô amando esse livro, eu tô amando essa leitura, essa experiência. Tem seus momentos em que a leitura se arrasta novamente, a mesma coisa que se seguiu nos livros anteriores, mas quando a leitura engata, vai muito rápido, assim. Eu li muito rápido, sem nem sentir, e sempre muito contente com o que eu vou descobrindo ao longo da leitura, ao mesmo tempo que muito contente com o que o autor faz a gente pensar ao longo da história, né, de como a miséria, né, está também dentro das pessoas. Isso foi algo que ele deixou muito claro com o Thénardier desde o começo. Enfim, tô muito empolgada pro próximo livro, que inclusive já comecei a ler, espero conseguir gravar o vídeo em dia pra vocês no próximo dia 13. Mas, gente, eu tô amando o livro, quero saber o que vocês que estão lendo junto também estão achando aí, comenta aqui embaixo. Tem gente que tá entrando pro projeto agora, já assim, no meio do livro, e sejam muito bem-vindos. Com certeza dá tempo. Se você dá uma corrida, a gente consegue se encontrar aqui mais uma vez, né, no próximo encontro, no dia 13, falando sobre o quarto livro, que é tomo 2, se eu não me engano. Mas era isso, gente, que eu tinha pra vocês. Sou muito feliz com esse livro, muito empolgada. E eu tô sentindo já, desde o começo, que esse vai ser um dos livros do ano, assim, sabe? Um dos livros da vida. Espero que vocês também estejam gostando de fazer essa leitura conjunta, que quem tá acompanhando também esteja gostando aí de acompanhar todo esse diário de leitura. Mas é isso, então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê, então, no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.